Fala, caipirada, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Sagran Carvalho, falo daqui da Chapada dos Veadeiros, direto do Brasil profundo, de Cavalcante, capital da Chapada, bem no norte de Goiás, quase na divisa com Tocantins. Galera, o último vídeo meu foi sobre censura e eu queria bater de novo nessa tecla. Eu acho que nós estamos passando por um período de grande risco às liberdades e garantias constitucionais e queria contar para vocês um pouco da história desse mal que assola o país desde basicamente a sua descoberta. Uh, Pesquisando pela internet, eu achei um texto maravilhoso, elucidativo e bem, como é que eu diria, bem compacto, e vou dividir eles com vocês. O texto é de Viviane Gouveia, cientista política, pesquisadora do Arquivo Nacional. Vamos lá? Segue. Aspas. A liberdade de imprensa foi assegurada aos brasileiros em 28 de agosto de 1821, assinada por Dom Pedro I. 151 anos depois, precisamente no dia 6 de setembro de 1972, o decreto de Dom Pedro foi censurado pelo Departamento de Polícia Federal, com a seguinte ordem para todos os jornais do país: está proibida a publicação do decreto de Dom Pedro I, datado do século passado, abolindo a censura no Brasil. Também está proibido qualquer comentário a respeito. Esse trecho é do livro Censura durante o Regime Autoritário, de Glaucio Ari Dillon. Continuamos. A Constituição Brasileira de 1988 consagrou a liberdade de pensamento e expressão, em especial em seus artigos 5 e 220. A redação do texto protege de forma ampla a produção artística, as manifestações culturais, a difusão de informação e o acesso a esta, observando-se os dispositivos de proteção à privacidade e dignidade e os direitos de autoria e imagem. Entretanto, a Constituição de 1988 foi a sétima de nossa história e a única a explicitar proteção à liberdade de expressão e de pensamento com tamanha amplitude. Ao longo de mais de 150 anos, a postura do poder constituído frente às ideias dissonantes que emergiam da sociedade variou de uma repressão ferrenha à relativa liberalização, por vezes centrando fogo nas questões políticas, outras posicionando-se em defesa de uma suposta moral da família brasileira. No Brasil, pós-independência, a censura foi, em tese, abolida com a Lei de Imprensa de 1823, o que não impediu que o imperador fizesse uso de outras prerrogativas para perseguir aqueles que o atacavam nos jornais. Durante o Império, a censura de diversões públicas ficou a cargo do Conservatório Nacional, fruto da iniciativa de artistas e intelectuais que se autodelegaram também a missão de melhorar a qualidade das peças para o público, ao mesmo tempo em que também as adequava às limitações deste. Em julho de 1897, alguns anos depois da proclamação da República, o decreto 2557 subordina os espetáculos e diversões públicos à censura da polícia. A partir daí, e especialmente a partir do Estado Novo, em 1937, o cerceamento à liberdade de expressão, em seu sentido amplo, expressões artísticas incluídas, assim como de opinião e informação, ganharia cores políticas, sem que a dimensão moral fosse posta de lado. Não apenas a legislação tornar-se-ia mais elaborada e consistente, como o aparato administrativo e policial seria incrementado, de forma a possibilitar a aplicação eficaz das leis em vigor. A criação do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, em 1939, concretizou a centralização e o controle do governo federal sobre toda forma de comunicação realizada no país, objetivando explicitamente combater a difusão de ideias consideradas perniciosas.
em um momento que o comunismo ameaçava despontar como opção viável e a repressão ao movimento sindical se fazia cada vez mais presente. Tornou-se necessário impedir o quanto possível a divulgação de tais ideias. O DIP também atuava como um propagador de cultura e informação oficiais, incentivando a cultura nacional em sua forma mais domesticada e fornecendo aos órgãos de imprensa as notícias que convinham ao governo. Ê, Getúlio, ditadorzinho fofinho, fofinho. Se entre 1937 e 1945 o Brasil viveu um regime de exceção comandado com mão de ferro por Getúlio Vargas, durante o qual as manifestações culturais e a produção artística submetiam-se à lógica de um Estado autoritário e nacionalista, entre 1946 e 1964, o país passou por um período de relativa liberdade. Questões ligadas à moral e bons costumes, presentes desde que as diversões públicas começaram a sofrer intervenção do Estado, ganharam maior relevância em relação a questões políticas. A difusão e o acesso à informação de uma forma geral tiveram as velhas amarras cortadas, experimentando a imprensa um maior período de liberdade. O SCDP, Serviço de Censura às Diversões Públicas, foi criado pelo Decreto-Lei 8.462, de 26 de dezembro de 1945, subordinado ao Departamento Federal de Segurança Pública, deixando a esfera imediata da Presidência da República. Durante o governo de Getúlio, o DIP estava diretamente ligado ao presidente, passando a integrar o conjunto de instituições policiais do Estado. Esse decreto pautaria durante décadas a atuação de censura de diversões públicas no Brasil, orientando os agentes responsáveis por sua aplicação e fornecendo embasamento jurídico para o veto total ou parcial. No período democrático, entre 1946 e 1964, a censura centrou-se em questões morais e atuava, em grande medida, em função da pressão de setores conservadores da sociedade, preocupados especialmente com o cinema, que experimentava uma popularização sem precedentes e começava a ousar em cenas e enredos. No regulamento do SCDP estava prevista a proibição de representação, exibição ou transmissão de programa que contenha qualquer ofensa ao decoro público, cenas de ferocidade ou sugerir a prática de crimes e divulgação ou indução aos maus costumes. Ser ofensiva à coletividade ou às religiões, prejudicar a cordialidade com outros povos, provocar o incitamento contra o regime vigente, a ordem pública, as autoridades e seus agentes, ferir por qualquer forma a dignidade e o interesse nacional, ou induzir o desprestígio das Forças Armadas. Mesmo assim, nesse interregno democrático, houve uma interferência infinitamente menor nos setores de produção cultural e difusão de informações, do que existira no período anterior e voltaria a existir posteriormente. Depois do golpe de 64, a censura retornaria com força multiplicada e se voltaria para questões políticas, mantendo a subjetividade das suas avaliações, que considerava subversivas e perigosas para a unidade nacional quaisquer manifestações que envolvessem algum tipo de crítica ao regime vigente, ao cotidiano nacional, às tradições brasileiras e vinculando-se estreitamente com a doutrina de segurança nacional. A Lei de Imprensa de 1967 e a Lei de Segurança Nacional, então vigente, foram fundamentais para nortear o trabalho de censura e estabelecer as diretrizes de sua atuação. A Lei de Segurança Nacional de 1967 definiu uma série de crimes perpassando um sem número de esferas, política, institucional, econômica, cultural, e enquadrando ações que representassem uma ameaça à ideia de nação propagada pelos que detinham o poder e que questionassem como este era exercido. No caso da imprensa, vários foram os abusos definidos pela lei. Divulgação de notícias falsas capazes de pôr em perigo o nome, a autoridade e crédito ou prestígio do Brasil,
incitação à guerra ou à subversão da ordem político-social, desobediência contra as leis, animosidade entre as forças armadas, luta entre as classes sociais, paralisação dos serviços públicos, ou ódio ou discriminação racial, propaganda subversiva. Para julgamento de tais delitos, passou a ser competente o foro militar. A vigilância se dava através do próprio SNI e do CONTEL, Conselho Nacional de Telecomunicações. No caso da produção cultural acadêmica, as restrições impostas pela censura iam da linguagem obscena ou comportamento impróprio de personagens fictícios a definições esquerdizantes de conceitos de ciências sociais, sem falar em peças, filmes, músicas cujo conteúdo condenava o status quo. Também a qualidade do produto era avaliada, consoante, aliás, com o regulamento do SCDP. O período da ditadura militar, 1964 a 1985, no que tange à censura, apresentava duas facetas distintas, embora interligadas. Uma moralizante, que recaía especialmente sobre os setores de produção cultural e entretenimento, e a antissubversiva, que recaía sobre qualquer veículo de difusão de informação ou produção cultural. Embora seja possível reconhecer a predominância de um ou outro aspecto da censura, a definição dos limites entre uma e outra é muito difusa e muitas vezes ambos os lados se apresentam de forma intrincada um ao outro. Em um contexto repressor, propício a todo tipo de paranoia alimentada por concepções de guerra psicológica e inimigo interno, percebe-se que a perseguição a comportamentos considerados imorais às vezes derivava de preocupações políticas e vice-versa. Exemplo disso é o movimento hippie, rotineiramente associado a posições da esquerda. Além disso, ela não se apresentou de forma homogênea durante todo o período, tendo variado em método e intensidade. Durante um amplo período, a censura caracterizou-se por uma série de dados, uma série de ordens detalhadas, escritas, o que concedeu uma infeliz notoriedade aos bilhetinhos utilizados para comunicar as suas decisões. A atuação dos órgãos censores variava de veículo para veículo e de estado para estado, o que demonstra a heterogeneidade do serviço e indica que as motivações para exercer pressão sobre determinados órgãos de imprensa eram mais complexas do que regras objetivas que valiam para todos. Essa subjetividade permeava também a censura a artistas, de uma forma geral. É sabido que os censores, ao receberem músicas de determinados artistas, já se predispunham a censurar seu trabalho, com base em obras pregressas ou mesmo em comportamento público. A censura prévia, na prática, teve início já com a AI-5, que conferia ao presidente da República o poder de impô-la caso julgasse necessário para a defesa da Revolução. Em 1970, uma portaria formalizaria esta prática em caráter mais duradouro e enfatizava a censura sobre publicações consideradas subversivas ou obscenas. Nesse período, censores foram colocados nas redações de jornais, com uma lista de tópicos que não deveriam ser abordados, e até mesmo palavras que não poderiam ser faladas. As preocupações centrais incluíam a imagem das Forças Armadas, críticas à política econômica, denúncias de tortura a presos políticos, epidemias, crise econômica. A partir do governo Geisel, a atuação da censura começou a arrefecer, mas não cessou, estendendo-se até mesmo além do governo Figueiredo. Em um movimento pautado por indas e vindas, a presença oficial do censor diminuiria e a censura prévia seria extinta. Mas mantinha-se a capacidade de o governo exercer pressão e, na prática, vetar a presença de certos assuntos nas páginas de jornais, nos teatros, nos cinemas, livros e nas telas de TV de todo o país. Mesmo nos anos 80, a pressão se fazia sentir em muitos momentos. O autor de novela Silvio de Abreu dá um exemplo. Havia censura no início dos anos 80. Guerra dos Sexos, 1983, era uma novela muito polêmica e eu tinha
que ir a Brasília com frequência para explicar e discutir coisas. O problema não era político, mas social. A trama passava a ideia de que a mulher podia transar e não precisava casar. Como a novela estava fazendo grande sucesso, eles não podiam interferir muito. O movimento das diretas já em 1984 e a própria votação da emenda Dante de Oliveira no mesmo ano também foram alvo de censura. Uma reportagem do Jornal do Brasil, depois da votação, descreve os acontecimentos. Aspas. Imaginação, humor, alguma ironia ou simplesmente o silêncio foram as armas que as emissoras de televisão brasileiras usaram para burlar ou denunciar a censura que lhes foi imposta, quarta-feira passada, pelo decreto de medidas de emergência do governo. Enquanto se discutia e votava a emenda Dante de Oliveira, e a nação era vedado o direito de ser informado através de rádios e televisões, repórteres, apresentadores, locutores esportivos, câmeras, cada qual se valia de um recurso para que ao menos alguma coisa passasse pelo bloqueio da censura. O general Newton Cruz, comandante militar do Planalto e executor das medidas de emergência, exasperou-se com o material político divulgado pelo Jornal Nacional de segunda-feira. Aqui assistiu em seu gabinete no Ministério. Ele estranhou que a Globo tivesse sido deixada no ar e pediu ao Dentel, Departamento Nacional de Telecomunicações, que seus transmissores fossem lacrados. Houve uma negociação interna no governo e a punição não aconteceu. Apenas com a Constituição de 1988, a censura seria oficialmente extinta. Foi, mas de lei sim, de fato não. Sigamos. Afirmando que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. A Carta mantém apenas uma classificação por faixa etária. Bom, galera, é meio que isso. A história da censura, o Brasil conviveu com a censura e convive até hoje. Mas o pior de tudo é que hoje, com talvez nesse ponto, a Constituição mais liberal e abrangente que nós já tivemos, ainda assim ela é ignorada. E o pior, ela é ignorada pela mais alta corte de justiça desse país, que existe unicamente para salvaguardar a Carta Magna. E mais grave ainda, essas violações, elas vêm sendo perpetradas com a anuência de intelectuais, mídia, políticos e todo o status quo que em nome de uma ideologia ou simplesmente de interesses financeiros ignoram tais atos, alimentam o monstro, achando que amanhã conseguirão colocá-lo de volta dentro da jaula. Acho isso perigoso. Essa turma tinha que estar pensando que esse monstro que eles estão alimentando tão candidamente, com certeza, amanhã vai fazer churrasco deles. Beleza? É isso aí. Só uma coisinha. Esquerda, direita, seja o que for, a liberdade de expressão deve ser plena. Repito, não venham com esse papo de discurso de ódio, dessas coisinhas, porque até hoje ninguém definiu o que é discurso de ódio e como isso é feito. E o que você vê, basicamente, é a maioria das pessoas acusando de discurso de ódio aquilo da qual elas discordam. Não há uma definição para isso. Então, acreditemos na liberdade, defendamos a liberdade de expressão. Ela é a base de uma sociedade sadia. Beleza? É isso aí, galera. Gostou? Se gostar, se inscreve, curte, compartilha. Dá um apoio pro Caipira aqui. Beleza? Fui. Abraço.